e vai ser aplicado para todos os funcionários, mas vendas tem algumas necessidades específicas e eu vou entrar aqui em alguns detalhes dessa interface entre RH e vendas que são relevantes para nossa empresa. A primeira coisa que a gente tem que entender no que diz respeito a essa questão do RH aplicado em vendas é que o recrutamento do vendedor não é tão simples assim. Bom, alguém podia dizer que nenhum recrutamento em RH é simples para a empresa. Bom, eu tenho que concordar. Mas em vendas tem algumas especificidades que a gente tem que levar em conta. Em primeiro lugar, infelizmente, ninguém vem e nasce com a sua capacidade de vendas escrita na testa. Não tem nenhum teste simples de avaliar isso. Muitas vezes a gente pensa que um vendedor bom é aquele que fala muito, é aquele que tem uma boa capacidade de comunicação, aquele que é simpático, é aquele que é engraçado, aquele que faz piada, aquele que dá presente. Não é verdade, não é assim que funciona. Infelizmente, não é tão simples assim da gente descobrir o que é um bom vendedor. É claro que a gente espera que o vendedor tenha habilidades sociais e de relacionamento com pessoas que ele não conhece, facilidade de apresentação, de interação e de resposta e de comunicação. Mas isso não é um fator decisivo. Se a gente for para também a gente tem que entender que a gente está falando aqui de vendas de uma forma geral. Por exemplo, se a gente vai para vendas de componentes técnicos, eletrônicos, é muito provável que um vendedor de componentes técnicos ele tenha uma formação em engenharia, uma formação mais técnica, que é um indício, e não é uma regra também, obviamente, que serve para todo mundo, mas já é um indício que a pessoa tem uma capacidade de introspecção maior para estudar aqueles problemas mais a fundo, e normalmente as pessoas que têm habilidade e são mais introspectivas, elas são menos extrovertidas, e aí é difícil ter uma pessoa que seja bom nessas duas pontas. Então a gente não vai ter, talvez, um vendedor especializado em questões técnicas tão extrovertido assim, mas ele pode ser muito eficiente e certamente vai ser muito eficiente em atender os clientes dele que também tem esse caráter um pouco mais introspectivo, né? Essa é uma generalização também que está sujeita a várias exceções, né? Não é a proposta aqui levar isso com força de teoria, mas é uma ajuda para a gente ter algum entendimento um pouco mais aprofundado sobre esse tema. Então, o que as empresas têm feito é usado técnicas situacionais, que significa que elas criam um ambiente de teste para o vendedor dentro da organização, onde ele tem que liderar um grupo, ou ele tem que interagir com um grupo, ou ele tem que interagir com um cliente fictício, e a partir dessa postura do candidato, então, as empresas de seleção, as especializadas, pela experiência, usando outros recursos da psicologia também, como avaliações do perfil da pessoa, e são capazes de identificar, então, candidatos que potencialmente podem assumir essa tarefa com facilidade. Mas é uma tarefa desafiadora, ela é uma tarefa que exige, tanto em termos de conhecimento intelectual, e um grande conhecimento também da empresa, e, enfim, do mercado, está sujeito à dinâmica do mercado, ao acompanhamento do mercado, então é uma tarefa que exige, sim, alguns requisitos e exige bastante de quem está nessa função. Tá? Tudo isso tem levado com que esse processo de avaliação do vendedor para fins de recrutamento tenha se tornado cada vez mais complexo. E não é só isso, né? O custo de contratação do vendedor ele é mais elevado na medida que os vendedores recebem salários maiores do que a média do mercado em geral, né? Mas são posições bem pagas nas empresas e por isso também o custo de contratação é mais alto. Também por isso o custo de perda de um bom vendedor também é elevado. Tem algum trabalho de pesquisa sobre o impacto do vendedor nos negócios da empresa, do ponto de vista financeiro, mas é uma teoria muito incipiente ainda, a gente não tem uma ferramenta mais concreta para lidar com isso. Outra coisa que a gente tem que se dar conta é que uma vez que nós tenhamos bons vendedores na nossa equipe de vendas, nós temos que nos preocupar em como manter esses vendedores conosco, para a gente evitar de ter que fazer recrutamentos de novos vendedores com frequência. Como a gente faz isso? Vamos ver. Uma das questões fundamentais para a gente manter uma boa equipe de vendas é ser capaz, então, de avaliar a produtividade. A produtividade está vinculada, claro, com o retorno que o vendedor nos dá para a empresa, mas
em cima dessa produtividade é que normalmente estão assentados os planos de benefícios para esses vendedores. Então, nós vamos olhar, avaliar o resultado, a produtividade do vendedor e vamos premiar os vendedores com maior produtividade para que, né, essa seja a prática comum da empresa e a empresa então tenha essa eficiência no seu esforço de vendas. Bom, como é que a gente pode fazer então essa avaliação da produtividade? Primeiro, distinguindo as várias expectativas que a gente tem sobre o trabalho do vendedor. Então, eu espero que ele faça 5 visitas de prospect por mês, então eu tenho que estabelecer isso. Essas visitas de prospects, eu vou avaliar se elas foram bem sucedidas ou não. Não. Visita de prospect, talvez eu tenha que ter um olhar mais flexível sobre essa visita e talvez ter uma cobrança mais de médio e longo prazo, que ao longo do tempo, então, um determinado percentual dos prospects visitados se convertam em cliente, mas eu não posso fazer uma cobrança direta. Por outro lado, quando eu tenho um vendedor fazendo uma visita para um cliente já regular, estabilizado, eu tenho normalmente objetivos de vendas que tem que ser feito, faturamento tem que ser gerado. Então, essa é uma medida mais concreta e mais dura. Ele atendeu a cota de vendas ou não atendeu. Essas cotas de vendas elas decorrem das necessidades financeiras e da operação da empresa. Então, da cota de venda vai ser todo o input, a primeira informação necessária e que vai regular todo o sistema de compras da empresa, de planejamento da produção, tudo isso está em cima dessa cota de vendas. Portanto, a força de vendas tem uma responsabilidade muito grande. E eu vou ter que levar em conta que essa força, essa responsabilidade está sobre a força de vendas como um todo, ela vai ter que ser dividida por cada integrante dessa força de vendas. E isso é traduzido pela cota que cada vendedor tem que cumprir ao longo do mês. Bom, essa cota ela pode ter um peso maior ou menor na composição dos benefícios para o vendedor em termos de recompensas. O vendedor vai se esforçar mais ou menos para atender a cota conforme essa divisão. Então, isso tem que ser muito bem pensado e isso está relacionado com produtividade. Também nós temos possibilidade de aumentar a produtividade, em vez de fazendo vendas externas, fazer vendas internas, criar um departamento de vendas internas e buscar outras abordagens no mercado que não seja de vendas externas, obviamente com uma redução de custos e impacto na produtividade. Nós podemos usar tecnologia, e temos usado muito tecnologia em vendas, usando smartphones mesmo para fazer acompanhamento de bancos de dados sobre informações sobre as vendas do nosso comprador ou sobre o uso de produtos do nosso comprador, sobre estoques. Aí eu estou falando no caso de mercado de vendedores que vendem para, nos casos, compradores, pessoas jurídicas, né? Então, outra coisa também, o uso de banco de dados, o uso de, inclusive, ferramentas de inteligência artificial para ver as perspectivas de demanda que tem, de vendas que tem, melhoradas do ponto de vista, né, de ajustes. Tudo isso é possível e essa melhoria da produtividade é um dos fatores que nos ajuda a manter os vendedores na nossa equipe, porque eles vão se sentir prestigiados, vão se sentir bem avaliados, e isso gera, então, essa satisfação, esse reconhecimento do trabalho do vendedor. Mas, no fundo, a questão fundamental mesmo, ela é a motivação. Quantas pessoas se sentem motivadas para continuar naquele trabalho? Esse é um dos aspectos que levam as pessoas a permanecerem ou saírem das nossas equipes de vendas. Bom, os vendedores, né, precisam de estímulos adicionais ou diferentes daquele que a maior parte dos funcionários de uma empresa precisam e, portanto, a equipe de RH, o pessoal responsável pelo RH tem que estar atento para essas diferenças e ações específicas de RH têm que ser voltadas para vendas. Bom, quais são as dificuldades maiores que os vendedores têm? Eles trabalham sozinhos, eles têm normalmente horários irregulares, os que trabalham em vendas externas estão afastados de casa e da empresa, ou seja, estão isolados, né, normalmente. Eles têm concorrentes agressivos, eles têm, em princípio, status menor do que o comprador, porque eles estão vendendo e o comprador tem o poder de decisão, afinal, se vai acontecer ou não a venda. Tem essa questão de normalmente não ser bem avaliado, é comum que eles sejam só focados em cotas de vendas
e eles não têm espaço para fazer prospecção, ao mesmo tempo que eles precisam fazer a prospecção para manter as cotas ou aumentar as cotas, então eles assumem para eles o conflito, né? Eles acabam pagando, ou seja, pagando no sentido que eles deixam de receber naquele mês uma recompensa maior, né? Porque ele abriu mão do tempo de venda que já é de clientes regulares com a prospecção, então não é justo que isso aconteça e que seja penalizado pelo o vendedor especificamente, porque a empresa não pode depender de uma escolha individual do vendedor, ela tem que ter uma política para isso, porque isso impacta diretamente na eficiência de vendas dela. Então, e outra questão também sobre a questão das informações. Então, as informações, as empresas se valem de informações e resultados comerciais do vendedor e compara com resultados no passado também. Isso também é pernicioso porque o vendedor pode ter um bom histórico e ele acaba pensando que o histórico trabalha contra ele e a empresa vai usar aquele histórico positivo dele contra ele, cobrando maior venda pessoal. Então, essas questões, esses conflitos entre a empresa e o vendedor impactam sim sobre a motivação e a empresa tem que ter um cuidado com isso. Ainda em relação à motivação, não quero passar esse assunto sem falar, pelo menos rapidamente, sobre os eventos motivacionais com equipes de vendas. Tá? E a gente sabe da psicologia que a motivação é um aspecto interno, mais profundo da pessoa e não é alguma coisa que possa ser facilmente modificado por eventos externos. Mas existe uma tradição no mercado de criação de promoções internas com a equipe de vendas, palestras motivacionais. Tem uma série de pessoas que se propõem a fazer isso com os vendedores, então, de trazer esses conteúdos de autoajuda, muitas vezes, para buscar com que os vendedores tenham e se sintam, então, motivados a participar e contribuir para a empresa. Isso tem uma limitação curta no tempo, tanto é que isso tem que ser feito renovadamente. Né? Algumas empresas usam mais, outras menos, não tem nenhum dado de pesquisa para saber exatamente o quanto isso afeta, mas a gente sabe da psicologia que todos esses esforços eles são transitórios e que o efeito deles é por praticamente muito pouco tempo de duração e eles precisam ser renovados constantemente. No limite, também, uma pessoa que está desgostosa com a sua função ou que, por não se sentir capaz de atender as expectativas da empresa e constantemente relevar retornos negativos à empresa no sentido de cobranças para que ele produza mais. Ou, muitas vezes, até acontece o contrário, de um vendedor mais maduro que consegue atender as suas cotas, seus objetivos de venda com tranquilidade, mas que não se sente mais desafiado para aquela função, não se sente mais motivado, já tem uma boa quantidade de recursos, já tem uma vida estabilizada, já tem uma boa perspectiva também. É uma situação em que a gente vê maior desmotivação da força de vendas, tem que ficar alerta para isso.